Vamos falar agora do Japão. Quero trazer aqui uma arte com os resultados do Japão na primeira fase. É uma seleção que tem qualidade, boa seleção do Japão. Primeiro jogo contra a Holanda, foi um jogo bem legal de acompanhar, foi um jogo bem legal. Para mim a Holanda faz um jogo melhor, mas tem os seus vacilos e toma 2 gols do Japão. Um do Nakamura, batendo de fora da área, ele gira bem, golaço. Faz um belo gol, né? Aquele chute rasteiro no canto, onde o goleiro, quando você tem um giro, o atleta gira, ele gira para bater lá. Então ele gira para bater aqui. Esse é um chute que surpreende muito o goleiro, né? Normalmente a gente olha, quando o jogador faz isso, você só faz assim. Não dá. É o que o goleiro do Verbruggen, né? Que da Holanda fez. E o segundo jogo, aí é tipo o Brasil. Pega uma Tunísia, que é uma seleção bem mais fraca, aí o Japão mostra a sua superioridade, vai lá e faz 4-0. E quando o jogo é contra a Suécia, aí já é uma seleção de mais qualidade, que tem um bom ataque, o jogo termina 1-1. E para mim, não sei se vocês concordam, mas para mim, nos jogos que eu vi, eu achei que o Japão não foi melhor que a Holanda. Acho que a Holanda foi melhor que o Japão no confronto. E acho que duro, né? Foi um jogo mais equilibrado, mas com a Holanda superior, concordo. Tendo mais oportunidades, fazendo o Japão sofrer na bola aérea. Eles tomam um gol assim do Van Dijk e poderiam ter tomado mais. E contra a Suécia eles já melhoraram o jogo defensivo aéreo deles, já sofreram menos no jogo aéreo defensivo. Mas a Suécia também joga mais com a bola no chão. E para mim, melhor. Foi um time que criou mais oportunidades de gol que o Japão, num confronto que também teve o seu equilíbrio, mas que se a gente tivesse que eleger um time que merecia ter vencido a partida, para mim, seria a Suécia. Terminou bem melhor que o Japão, né? Então, assim, o Japão tem uma boa seleção, tem bons jogadores, mas não é isso tudo não, Duda. Não é isso tudo, mas tem muita gente, eu até estava escutando novamente, né, o Marcelo Beckler comentando que ele conseguiu cobrir o último jogo aí do Japão. E ele conversando com alguns jornalistas, ele até comentou que o Japão, eles têm um discurso de querer ser o campeão da Copa do Mundo. E se a gente pega, por exemplo, o discurso dos jogadores que dão entrevista ali após a partida, até mesmo do técnico, tem esse discurso. Eles falam muito são muito ambiciosos. E assim, é o objetivo deles, ser campeão da Copa do Mundo. Se vão conseguir ou não, outros 500, mas é uma seleção muito organizada, taticamente falando, e é um trabalho muito consolidado, né? O Moriyasu tá desde 2018 nessa seleção, é uma das equipes com o modelo mais bem definido dessa Copa do Mundo, e aí até estudando, Jaime, tem alguns desfalques que eu acho que podem pesar muito a favor do Brasil. Por quê? Estão fora da Copa 3 jogadores muito importantes pro Japão, que tem o Endo, o Mitoma e o Minamino. Assim, o Mitoma é aquele do jogador rápido. Tem jogador rápido do Bridgeton. Então, assim, tem uma dúvida durante a competição que, por exemplo, o Kubo, ele não vai conseguir jogar porque ele sofreu uma pancada no joelho, então não vai estar à disposição. Então, por exemplo, sem o Kubo e também sem o Mitoma, então é um time que roda muita área, mas não consegue agredir tão bem a área do adversário. Então, assim, eventualmente perde a bola, sofre um contra-ataque. Então, o objetivo é ser campeão, é um time ambicioso. Por exemplo, o Marrocos era um time mais incisivo comparado ao Japão. E o Brasil sofreu um pouquinho ali com o Marrocos, mas é claro que a gente precisa trazer o recorte de ser o início da Copa do Mundo. O time ainda não estava tão definido, não estava tão organizado como é hoje. Mas é um time que eu considero inferior comparado ao do Marrocos. E, por exemplo, também acho. Pegando inferior do Marrocos. E até uma curiosidade pra gente trazer como que eles se organizam dentro de campo. Olha, é o sistema principal 3-4-3 ou um 3-4-2-1. Então, sem a bola, vira um 5-4-1. Então, é um time, uma defesa em bloco médio, sem pressão alta, é um time que fecha bastante ali o espaço por dentro e tem como as principais características, os alas, eles são muito ofensivos. E olha só. Não tem lateral tradicional. Se eles marcam em bloco médio, se eles não fazem marcação alta, um time que faz marcação alta, quando você consegue sair dessa marcação alta, você tem mais espaços para poder atacar e aí você favorece o jogo, por exemplo, de um jogador como o Ryan. Agora, um time que já marca em bloco médio, que procura já fechar mais os espaços, uma primeira linha de 5, uma segunda linha de 4, ele tende a trazer mais dificuldades para o jogo, por exemplo, do Ryan. Então,
eu acho que esse é um jogo para a gente ver muito, caso o Ryan seja titular, a capacidade dele de jogar com contra uma linha mais fechada e de mais qualidade. Porque contra a Escócia a gente faz 1-0 muito cedo. Esse é um jogo diferente, esse é um jogo bem diferente. A questão, eu acho que aí também, por outro lado, né, tentando enxergar um ponto positivo dentro desse aspecto do adversário, né, é que o Brasil tem muito mais qualidade dessa saída, né? Quando você tem um bloco médio, não tem a pressão, você tem uma saída de bola com muito mais qualidade, que pode ser de Casemiro, que são dessas peças do meio campo que são praticamente meias, né? A gente fala de o Paquetá um volante, é um meia. O Bruno Guimarães é um volante, é um meia, que vai participar, e quando você consegue trazer um pouco mais os pontas para iniciar essa jogada, você tem uma qualidade muito, muito interessante para a saída de bola, e que pode assustar também o adversário, a depender do que o Brasil pode promover desse início. Então, assim, tem os dois pontos, né? Eu acho que o início do jogo vai dizer muito, mas dar espaço para uma equipe com a qualidade do Brasil para poder iniciar. E aí eu posso até falar dos zagueiros também, né? O Marquinhos tem muita qualidade, o Gabriel Guimarães também tem muita qualidade. Acho que só os laterais aí é que não eles destoam um pouquinho mais dessa qualidade com a bola no pé e tal, mas o Danilo também sabe jogar. Mas que tem jogado bem. Exatamente. Tem feito bem o papel. E feito principalmente bem o papel quando, na comparação dos dois últimos jogos, né? De seleções. O Ibanez, por exemplo, né? Que foi muito mal. Né? Sim. Mas conclua, Duda. E aí, tem outras características também, né? Tem um trio de ataque que tem muita movimentação, tem muita liberdade para movimentar mesmo, troca muito as peças ali no setor ofensivo, então querendo não pode confundir o adversário, só que isso depende também do adversário que o Japão vai enfrentar. Tem um padrão muito claro contra as seleções mais fortes, e até acompanhando o ciclo da Copa do Mundo do Japão, peguei alguns jogos para ver, em seleções ali do nível do Brasil. Então, é um time que vai querer ter menos posse de bola, aí cai que o Ancelotti também não gosta muito de posse de bola. Ele prefere também ter um time reativo. O Japão tem essa mesma postura reativa, tem as linhas compactas, tem uma marcação intensa, recupera e acelera muito rápido ali nas transições. Então é uma equipe muito preparada para jogar sem a bola e atacar em velocidade. E aí, até trazendo uns nomes, as principais peças aí do Japão pra gente ficar de olho na partida de amanhã, tem o Kamada, que ele atua mais avançado, já marcou alguns gols aí. Tem o Kamada é um jogador, por exemplo... Ele é meio campista. Quando tá mais... É um jogador que tá um pouquinho mais atrás... Ele não é aquele 10, ele é um volante que ajuda na construção do jogo, tem boas enfiadas de bola, é o tipo do cara que a bola chegou nele, é o cara que pode conseguir achar o atacante lá na frente. É o Bruno Guimarães dos caras. É isso. Não pode deixar esse cara com liberdade para pensar o jogo. Bola chegou nele, tem que ter alguém apertando, porque é o cara que chegou nele, ele já mapeou para dar, sabe? Para dar a bola pro companheiro. É o cara que dentro da área chega bem também nas cobranças de bola parada. Ele fez o gol de empate contra a Holanda. Então, assim, é um bom jogador e que sabe, quem tiver com ele, quem cair no setor dele tem que estar sempre muito atento, que é o cara que pode, sabe? É o cara que às vezes não é tão falado, mas olho nele. E aí tem também o Hiroki Ito, que é uma referência defensiva, é o pilar mesmo desse sistema de 3 zagueiros. O lado direito tem o Duan, que ele atua mesmo como um ala ofensivo, então é importante na construção, na aceleração da jogada. O Eda, que está vivendo uma grande fase mesmo no ataque, também no Feyenoord, que é onde marcou 26 gols em 40 jogos no Feyenoord. Nesse jogo com a Tunísia, por exemplo, me lembro chute da entrada da área, fez gol assim, né? Você tem, por exemplo, participando, saindo da área para participar do jogo. Um dos gols, ele sai da área, a bola vem nele e ele tá aqui, de costas pro gol. O gol tá lá. A bola vem nele, ele já mapeou o atacante. Você vê também que tem um entrosamento. Sim. Né? Então, na hora que a bola vem nele, ele já aqui, ele já faz o gesto técnico, a bola vem nele, ele já girou e deu a bola pro cara. Aliás, foi do lado de cá. Ele dá a bola aqui no cara, pá! E o atacante entra e faz o gol. Em outro momento, no segundo tempo, ele tá fora da área, a bola vem nele, ali já para um papel de pivô, né? Que ele já mapeou, tem um jogador passando perto dele, ele já mapeou, recebeu rapidamente, ele dá o passe nesse cara, e esse cara já tá de frente, porque ele tá de costas, mas ele dá um passe curto para um cara que tá de frente para a jogada, esse cara que tá de frente já acha o outro atacante entrando, fazendo o facão, e o cara já entra, gol dos caras. Então, assim, o Eda
é o atacante deles mais centralizado e que a gente tem que estar de olho também, não deixar com muita liberdade para poder fazer o jogo não, senão ele pode fazer a seleção deles andar. E outra coisa, também tem um defensor que já jogou pelo seu Arsenal, o Tomiyasu, que ele provavelmente vai funcionar como um plano ali Respeito, se jogou no Arsenal, respeito. que ele vai funcionar ali como um plano anti-Vinícius Júnior também. Então, uma questão que ficou muito evidente nas seleções que enfrentaram o Japão é a questão do espaço. O Brasil não pode dar espaço em hipótese alguma. Eu vi 2 discursos rolando muito aí nas redes sociais da questão do Brasil ter que se adaptar ao Japão. Isso não tem que acontecer. Tem que acontecer ao contrário. O Japão que tem que se adaptar ao Brasil, ao estilo de jogo. Como eu disse, é um time muito organizado, não inventa, não quer inventar a bola, tem poucos dribles, tem velocidade, jogadores físicos, tem essa linha de 5 mesmo, não pode dar espaço. E aí, o outro discurso que eu tenho visto muito é que o pessoal fala assim, não, mas o Japão é aquela seleção, porque todo mundo tá com muito medo do Japão. Eu tô vendo ali o goleiro deles. E é interessante essas coisas que a gente tem hoje, né? Na seleção, a gente costuma ver os japoneses, normalmente os rostos são bem parecidos, cabelinho preto, lisinho, é característico do japonês. E ver um goleiro negro na seleção do Japão é diferente, né? E olha, pega muito o Suzuki, muito tá? bom. Muito bom o Suzuki. Nesses 2 jogos que eu citei, contra a Holanda e contra a Suécia, que na minha opinião o Japão não foi melhor que essas seleções, e nos momentos de dificuldade do Japão, quem salvou o time, Suzuki, bom goleiro, tem nome de marca de moto e tem muita velocidade na explosão, nos saltos para fazer as defesas. Ele até falha, né, no gol da Suécia, né? Sim. Bola defensável, mas a partida dele foi muito boa. Foi muito boa. Eu, como goleiro, digo que bons goleiros também falham. Mas é muito bom goleiro. Mas tem um discurso do pessoal rondando, eu acho que passa por esse medo por causa do amistoso, né, do ano passado. E eu não chamaria de falha, eu chamaria de bola defensável. Era bola defensável. Falha ou Muslera contra a Espanha. Ali é uma falha, né? Olha o frango ali, hein? Falha total. O goleiro de Copa não falha, não. Ele se equivoca. Tá, entendi. Tá certo. Muslera é um grande goleiro, eu não falo que ele. Eu não digo que ele. Mas foi uma falha. A Copa dele não foi boa, né? Frango é quando o cara, por exemplo, o cara chutou, sabe? O cara clássico chutou, ali. A bola tá vindo aqui na sua direção. Você se abaixa para poder encaixar, faz o gesto técnico errado e toma a bola debaixo das pernas. Para um goleiro profissional, você não pode tomar um gol desse. Você tem que colocar a perna ali, abaixar colocando a perna ali, porque se ela passar do teu braço, ela bate da tua perna. O goleiro. Aí é frangaço, sabe? Aí é o frangaço. Agora a bola tá vindo na tua direção e ela dá aquele kick antes de você e sobe mais do que você planejou. Você falhou, porque você poderia ter antecipado esse kick e abafado ela lá no kick. Se a bola quica antes de você, cara, te cria uma dificuldade enorme. Se ela vai no canto, ela tende a passar de você. Por isso que os atacantes, grandes atacantes, eles treinam esse chute da bola quicando antes. Que dificulta pra caramba pra gente. O tempo de resposta é menor. Assim, mas se eu cair a meia altura e ela vem a meia altura, eu consigo buscar. Mas se ela vem, ela quica e sobe mais, cara, ela pega na tua mão e entra. Agora, se ela vem em cima de você, igual foi em cima do Muslera, aí Muslera, uma falha imperdoável, né? Imperdoável. E são falhas, acho que diferentes, né? A do Suzuki no gol da Suécia e ontem a falha do Muslera. Ontem mesmo, né? Estamos perdidos no tempo. Foi ontem, né? Ontem a falha do Muslera. Acho que a do Muslera tem um nível acima, maior. Aí falha mesmo, falhaça. Dudinha. O que podemos falar mais do Japão? Você acrescentaria, mas tem o Nakamura também, que é um bom jogador, Sim. né? Nakamura é bom jogador. No controlando ele faz um gol, né, bicho? A bola chega nele, ele gira e... sim, né? Me lembrei. É dele, foi o gol do Nakamura ali. Exatamente. É bom jogador esse Nakamura. E só pra complementar mesmo nessa questão do amistoso, né? É porque muita coisa mudou, eu acho. E eu tenho aqui, ó, da partida inteira que entraram, só 7 estão no grupo da Copa hoje. Então, o goleiro foi o Hugo Souza. Foi o Hugo Souza. Zagueiro foi Fabrício Bruno. Que falhou, né? Olha aqui. Que falha no gol do Brasil. Hugo Souza, Paulo Henrique, Carlos Augusto, Beraldo, Fabrício Bruno, Caio Henrique e Joeliton também entraram, Richarlison, Rodrigo e Estevão, né, por questão de lesão, estão fora, mas aí quem ficou foi o Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Vini Júnior, Luiz Henrique, Martinelli e Matheus Cunha. É um time bem diferente, né? Bem diferente. É bem diferente. Como deles também, eles têm desfalques também, como nós também temos. Mas é jogo para mim pro Brasil avançar. Eu vou ficar muito decepcionado se o Brasil não eliminar o Japão.
porque a nossa seleção é melhor que a seleção japonesa. Tem até um jogador, um atacante da seleção japonesa, tem até reportagem no jornal O Tempo, ele dizendo, olha, o Brasil não é mais aquele Brasil de outros tempos. E assim, a gente já fica com o ego ferido quando o cara tem essa sinceridade num jogo de mata-mata de Copa do Mundo de falar uma coisa dessas, né? Mas ele não falou nenhum absurdo, ele falou que é correto, tá? De fato, ele tem toda a razão. O Brasil não é o mesmo Brasil de outros tempos, como os tempos de 2002, completamente diferente. Aquela seleção é muito melhor do que essa. Mas, cara, você não fala isso de uma seleção brasileira. Você imagina é melhor a fala protocolar. Você cutucou o canarinho lá com a vara curta. Por outro lado também, a turma lá também deve ter ficado chateado com o que o Ryan falou, né? Falou que não conhece ninguém do Japão. Né? Não conhece ninguém do Japão. Aí tem a sinceridade de um garoto de 19 anos. Né? Acho que nessa hora você tem que ser protocolar. Pra gente que é jornalista, a gente olha e fala, vai render e tal, mas... Pro jogador... Vai estar passando a fala do atacante do Japão no vestiário e a do Ryan no vestiário dele. Eu vou até pegar, tem uma fala, porque é muito engraçado isso, porque, vamos ser sinceros, não dá pra acompanhar uma entrevista dos jogadores do Japão. Porque lá, se você pergunta em inglês, eles te respondem na língua deles. Aí, por exemplo, o Marcelo Beckler, inclusive, fez uma pergunta em italiano. Aí o cara respondeu em italiano, porque, se eu não me engano, ele já jogou no Milan, um jogador. Mas tem uma fala que eu vou procurar aqui de novo, deles falam dessa ambição mesmo de quererem ser protagonistas, de quererem disputar, falando assim, não, que grandes seleções não tem que... É a mesma coisa, o discurso protocolar. Não tem que escolher adversário, nosso foco é a taça. Eu vou pegar aqui certinho a fala pra trazer aqui também pra gente. Mas é isso, né? Fica até difícil a gente tentar repercutir alguma fala, porque é em japonês, né, gente?